Olá, sejam todos bem-vindos ao Aula Academia mais uma vez, o nosso espaço de aprendizagem de matemática. Continuamos falando de geometria e reapresentando, ou seja, já tratamos do assunto no material do primeiro ano, já falamos nesse material do segundo ano e continuamos aqui mais uma vez trabalhando com geometria falando dessas entidades básicas fundamentais da geometria, quais sejam o ponto, a reta, o plano e o espaço. Então são esses quatro elementos básicos que nós estamos, quatro elementos básicos da geometria que nós já falamos e continuamos a falar para ver se a gente dá ou seja, um fechamento momentâneo no assunto, tá? Pela importância, nós já falamos mais uma vez e continuamos repisando. Ponto, reta, plano e espaço. Ponto. O ponto é uma pequena marca que serve para fixar uma posição. O ponto não possui comprimento, ou seja, ele não tem comprimento, não dá para pegar a régua e medir o ponto. Ele também não é uma bola grande assim, ó, o ponto, onde dá para a gente, por exemplo, perguntar qual é a distância dessa posição até essa, ou dessa até essa. Nós não nos referimos ao ponto dessa maneira. O ponto é uma pequena marca que serve para fixar uma posição. O ponto não possui comprimento, o ponto não possui área, o ponto não possui volume, nem qualquer outra dimensão como massa. Nós não podemos perguntar qual é a massa de um ponto. O ponto não tem massa. O ponto tem que ter nome, só isso. Eu vou dizer para vocês por quê. Você vê, uma estrela, se a gente conseguisse chegar perto da estrela, a estrela é um objeto imenso, né? Mas olhando as estrelas no céu assim bem distante, eu estou mostrando aqui uma pessoa numa noite estrelada olhando para aqui, ó. Olha como é que essa estrela aparece, ó. Ela aparece lá no céu como esse pontinho. Bem, tem essa estrela que é um pontinho, tá vendo que aqui tem outro? Tá vendo que aqui tem outra estrela? Tá vendo que aqui tem outra? Ali tem. Como é que a gente faz? A gente não pode só falar assim, olha para aquele ponto. Você fala, mas qual ponto? E que tal você apontar para essa e até dar um nome? Aquela estrela que se encontra ali no ponto que nós batizamos como sendo ponto P. Qual é o símbolo que nós utilizamos para o ponto, para fazer a marquinha? Pode ser pontinho bem pequenininho, ó, você vê. Qual é o símbolo que nós usamos para o ponto? Um pontinho pequeno. Ou uma cruzinha como essa, ou um xizinho, ou uma cruzinha com um pontinho aqui no meio. Tem várias formas de a gente representar um ponto. Por enquanto vamos ficar só com isso, ó, com um pontinho, tá? Então uma estrela pode ser um pontinho lá no céu. Ou seja, a gente pode olhar para uma estrela à noite e referir a ela como sendo um ponto lá no céu. Aqui, com essas linhas pretas, essas que aqui estão aqui, eu estou representando as arestas de um cubo. As arestas de um cubo. Os vértices dele tem aqui, ó, um ponto. Tem essa posição que eu estou chamando de ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, ponto G. Isso é um cubo. Eu estou apresentando aqui então esse cubo em preto e estou mostrando aqui os pontos que estão nos seus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nos seus 8 vértices, e estamos mostrando, podemos inclusive mostrar suas arestas, ó. Uma aresta, tá? O encontro de dois lados, né? Então isso aqui é uma aresta, né? Aresta BC, aresta AB, aresta AD, aresta E e assim por diante, tá? Bem, eu mostrei aqui também um cubo maior, esse que está aqui em marrom, e estou perguntando, é isso que é o espaço? Então o que é espaço? Esse cubo maior em marrom representaria o espaço. Veja que o cubo preto é menor, ele cabe dentro desse cubo maior, mas esse cubo maior já é o espaço? Eu respondo para vocês, não.
Porque o espaço pode até parecer com isso. O espaço é o local onde todos os objetos que nós conhecemos, todos, vamos dizer assim, todos os objetos da geometria, o ponto, o segmento de reta que vai de A até B, a própria reta que nós vamos falar, a reta R, que nós vamos falar já já, todos os, um cilindro, todos os objetos que nós conhecemos, eles estão no espaço. Eles ocupam posições do espaço. Eles são constituídos de pontos, pontos do espaço. Mas isso que está aqui em marrom, essas arestas que eu estou representando, não representam o espaço. Por quê, hein? Porque o espaço não tem fim. Ele não tem, ele é muito grande. A gente diz que ele é infinito. Então ele avança aqui para a direita, ele avança aqui para a esquerda, ele avança para cima, avança para baixo, avança para frente e avança para trás. Nós vamos continuar falando e talvez a ideia dele... O espaço não é algo fácil de se definir, tá, gente? Talvez, se a gente começar a falar do ponto, falar da reta, falar do plano, nós vamos chegar lá no espaço, tá? Essa estrela que está aqui, que nós estamos dizendo que ela se encontra no ponto P, ela está no espaço, tá? Não no sentido do espaço físico, tá? Nós estamos falando do espaço geométrico, tá? Estou falando aqui com adulto, tá? Com o pai, com a mãe, com o professor, a professora, para a gente poder, quando for debater com a criança esses assuntos, a gente ter uma noção comum sobre o que nós estamos falando, tá? Temos aqui, continuamos com aquele, estou deixando essas arestas desse cubo, esse cubo que tem vértices A, B, C, D, E, F, G, H, estou deixando aqui sempre para a gente poder manter a ideia de espaço. Esse cubo que tem essas arestas desenhadas aqui em preto não é o espaço, tá? É apenas uma região pequena do espaço. Estou mostrando aqui dentro não, aqui na base desse retângulo A, B, C, D e A. Tá vendo esse retângulo vermelho? No centro dele eu coloquei aqui um pontinho e estou chamando esse pontinho, esse endereço de ponto P. Estou perguntando, se a gente pegasse uma régua e tentasse traçar linhas retas passando por esse ponto, quantas a gente conseguiria passar, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Não para nunca, né, gente? Como não para nunca, a gente diz que dá para poder traçar uma infinidade de linhas. O número é esse, ó. Porque quando a gente traça 10, se a gente acha que já foi muito, pode traçar 100. Quando a gente passa a traçar 100, se achar que já traçou muito, dá para passar 1000. Quando passar 1000, e assim vai, ou seja, não para nunca, é uma infinidade de linhas que dá para passar aí por esse ponto P, não é mesmo? Eu estou perguntando também, e pelo ponto, se eu pegar aqui um outro ponto, esse, ó, agora vou localizá-lo aqui, ó, nesse retângulo BCGF. Aqui, ó, em alguma posição aqui eu vou colocar um ponto M. E por esse ponto M, dá para eu usando a régua, dá para traçar quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5. Também uma infinidade. Então, por um ponto, seja ele seja ele quem for, ou por esse ponto P ou por esse ponto M, é possível a gente passar por cada um deles uma infinidade de linhas. E pelos pontos B e G, agora eu estou escolhendo B, estou fixando dois pontos, B e G. Use a régua agora, dá para poder passar quantas linhas que passam tanto por B como por G, ou seja, simultaneamente por B e G, passe por B e G. Tracei uma aqui. Dá para passar outra, hein? Se não, dá para passar outra que não seja em cima dessa?
E pelos pontos AB, esse e esse, AB, vou mudar de cor aqui, tá? Por esses pontos A e B aqui, ó. Dá para passar com a régua quantas linhas? Dá para passar alguma outra que não seja essa? A resposta é não, né? Então nós dizemos que se a gente fixar dois pontos, chamar esse de M e esse de N, quantas linhas a gente consegue passar entre M e N? Ou quantas linhas a gente consegue passar pelos pontos M e N? A gente responde apenas uma e somente uma. A reta. Dizemos que dois pontos definem uma única reta. Ela não tem começo e ela não tem fim. Então, olha, pegando aqui A e B, esses dois pontos, continuo dizendo para vocês que essas arestas em pretos não é o espaço. Estou deixando aí só para poder dar uma ideia de algo sólido, de algo tridimensional, de algo que dá para a gente mover para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, para frente e para trás. Dá para poder movimentar em três direções no interior desse cubo que tem essas arestas em preto, tá? O espaço, ele é infinito, ele não tem fim nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima e nem para baixo, precisaria de nem para trás e nem para frente. A gente precisaria de pegar esse cubo em preto e ir expandindo ele indefinidamente. Mas eu estou perguntando aqui, ó, estou pegando A e B, que estão aqui, ó, os dois pontos A e B, eles formam um lado dessa base desse cubo, concorda? Desse cubo preto. Se olhar para o retângulo A, B, C, D, A, isso aqui forma um retângulo. Eu estou pegando esses dois pontos que estão nesse vértice, ponto A, e nesse vértice, ponto B. Pegue a régua e una o ponto A ao ponto B. Depois, estenda um pouquinho à direita de A e coloque essa setinha aqui na ponta. Estenda um pouco à esquerda de B e coloque essa setinha. Para que tem essa setinha? Mostrando que isso aqui não termina nunca. Mostrando que isso aqui não termina nunca. Ela estende indefinidamente para a direita e indefinidamente para a esquerda. Quantas retas eu posso passar entre os pontos A e B? Tem mais alguma além dessa que eu desenhei aqui? E entre B e E? E entre B e H? B está aqui na frente, aqui à direita, e H está lá em cima, no fundo, concorda? E entre F e G dá para poder passar quantas retas? Então, quando a gente fixa dois pontos, só dá para poder passar uma reta. Olhe agora aqui para esse retângulo que está no fundo, com cantos A, B, C, D, e vamos colocá-lo aqui, ó, A, B, C, D, tá? Em vez de A aqui, ó, A e B, deixa eu mudar de nome aqui para esses dois pontos. Peguei aqui um ponto M e peguei um ponto N. Aqui, ó, aqui está um ponto M e aqui está em algum local está um ponto N. Pelo ponto, desculpe, pelo par de pontos M e N dá para passar quantas retas? Somente essa, não é isso? Peguei aqui o ponto N e peguei aqui também um ponto que eu estou chamando de C, tá? C também já está aqui, ó. Deixa eu mudar o nome dele, tá? M, N e O. Tá? Esse ponto aqui, esse, ó, chamado de ponto O, tá? Por MO, por essa dupla, dá para passar alguma reta além dessa? Não, né? Então, veja que eu peguei os pontos MN e tracei uma reta, peguei o ponto MO e tracei uma outra reta. Todos esses pontos que estão aqui, esses pontos, eles vão estendendo indefinidamente, vai formar uma nova entidade importantíssima da geometria que nós vamos comentar logo em seguida. Então, ponto M e ponto N são dois pontos não coincidentes, são dois pontos separados um do outro. Só posso traçar uma reta por esses dois, que é essa. Ponto M e ponto O, só posso passar essa reta.
Nomes para a reta. Como é que a gente faz para dar nome? Para o ponto nós já comentamos, né? O ponto é uma marquinha, outra marquinha, um pontinho assim, né? E ele tem nome, A, letras maiúsculas, né? B e C. Se eu pegar um ponto A e um ponto B sobre o fundo daquele cubo que nós estávamos mostrando anteriormente, tá? Não vamos falar em plano ainda não, aqui nesse retângulo, tá? Esse retângulo aqui, ó, M, N, O, P. Eu estou escolhendo pontos A e pontos B aí nesse retângulo. Se eu unir com a régua os pontos A e ponto B, depois estender um pouco mais para a direita e colocar a setinha, um pouco mais para a esquerda e colocar a setinha, isso aqui é o que nós estamos chamando de uma reta. É uma entidade importantíssima da geometria. Então, por 2 pontos nós passamos uma reta. Podemos chamá-la de reta, essa que está aqui, ó, de reta AB, por quê? Hein? Porque ela passa pelos pontos A, vou mudar de cor aqui, tá? Porque passa pelos pontos A e B, ó. Viu? Com a régua, então, nós fizemos isso. Depois estendemos mais um pedaço e colocamos a setinha. À esquerda de A estendemos um pouco mais, colocamos a setinha. E nós estamos chamando essa daqui de reta AB. Colocamos em cima uma representação de uma reta. Um pequeno segmento de reta, um pequeno traço horizontal com 2 setinhas nas extremidades. Se aqui nós não tivermos definido, nós simplesmente pegamos a régua e nesse retângulo aqui, M, o mesmo, tá? N, O, P. Esse mesmo retângulo que a gente estava trabalhando, eu estou repetindo aqui, tá? Podia inclusive traçar essa reta aqui, ó, tá? Não tem problema. Estou só repetindo a figura, tá? Se a gente simplesmente fizer essa linha preta com, mudar aqui de cor, essa, tá? E colocar as 2 setinhas aí na ponta. Existe uma forma alternativa de chamar essa reta. Essa daqui passava em A e passava em B. Aqui nós não definimos o ponto. Sim, a gente simplesmente pode chamá-la de reta A. Agora com a letra minúscula. E colocar aqui o A em alguma posição aqui da reta, pode ser aqui mais para essa extremidade, poderia ser aqui também, chamá-la de reta A. Mais de uma forma então de dar nome, de batizar essa importante entidade da geometria chamada de reta, o plano. Olhando aqui para... Continuo apresentando então esse cubo. Aqui está uma aresta, aqui está outra, aqui tem outra, aqui outra e assim por diante, tá? Estão mostrando aí os pontos nos vértices dessa figura tridimensional, né? Dessa figura sólida, né? A, B, C, D, E, F, G, H. São os vértices, não é isso? Estou pedindo para que a gente dê uma focada aqui nessa figura do fundo, ó. Essa figura daqui do fundo, A, B, C, dela tem 1, 2, 3, 4 lados, 4 cantos. Esse lado é maior do que esse. Essa figura é chamada de um retângulo. Coloquei aqui, ó, os pontos que estão no vértice. A, B são os mesmos, tá? C e D, ó. A, B, C e D. Escolhi aí em alguma posição um ponto M, aqui, ó, e trouxe para cá. Escolhi aqui em alguma posição um ponto N, e por esses 2 pontos M e N eu tracei essa reta. Essa reta aqui, ó, é a reta MN, não é isso? Já aprendemos como é que representa. Inclusive poderia ficar até mais interessante assim, ó. Eu vou deixar esse ponto M aqui, ó. Tira aqui, ó. Então, por MN, nós traçamos essa reta que está aqui, ó, que é a reta essa. MN, ó. MO.
Então eu estou pegando na realidade três pontos, o ponto MN pelos quais eu passei a reta MN, e estou pegando aqui o ponto MO. MN estão nessa mesma reta, e esse ponto O está fora da reta MN. Então eu posso agora traçar essa segunda reta, ó, que seria essa que está aqui, que seria a reta MO, que passa pelos pontos MO. Olha aqui que coisa interessante, ó. Todos esses pontos que estão aqui, todos esses pontos que estão aqui, todos esses que estão aqui, eles não estão limitados a esse retângulo que está desenhado aí em marrom claro, não, ou creme, tá? Isso aqui avança indefinidamente, isso aqui, porque a reta aqui não para, ó. Ela aqui também não para, vocês estão entendendo o que eu estou querendo representar? Aqui também ela não para. Então, toda essa região, toda essa que está aqui, toda essa que está aqui, é o que nós estamos chamando de um plano. Então, o plano, na realidade, a gente poderia construir um plano com essa. Ou seja, se a gente colocasse uma quantidade imensa e se você, inclusive, quiser ver uma quantidade imensa de retas, né? A gente está construindo um plano. Se vocês, inclusive, quiser, ó, tudo isso aqui são pontos. Se quiser, inclusive, ver o cruzamento deles, ó, tudo isso aqui também são retas, ó. Todos esses cruzamentos de reta aqui são pontos, ó. Estou desenhando aqui como se fosse uma grade, né? Então essa é a ideia, ou seja, plano, a gente tenta fazer algum tipo de demonstração, começando com o conceito de ponto, com o conceito de reta, com conceito não, né? Não é fácil você apresentar um conceito para ponto, um conceito para reta, um conceito para plano, nem tampouco um conceito para o espaço. O que a gente tenta é ir apresentando passo a passo, começando com a entidade mais simples, que é o ponto, depois indo para a reta, depois indo para o plano, e depois chegar no espaço, que é a nossa ideia final, tá? Pronto, chegamos nele agora. Já falamos de ponto, já falamos de reta, já falamos de plano, né? Tentamos explorar essas entidades fundamentais da geometria. Agora queremos falar no espaço, né? O espaço não é algo de fácil explicação. Vou dar aqui a cor, tá? Talvez vermelho, tá? Não é algo de fácil explicação. Todos os elementos básicos da geometria que falamos até aqui, quais sejam o ponto, a reta, o plano, as figuras geométricas planas como o quadrado, triângulo, círculo, todos esses objetos, desde o mais simples, que é o ponto, a reta, a semi-reta, o segmento de reta que tem começo e tem fim, a semi-reta tem começo, mas não tem fim, o ponto, reta, segmento de reta, semi-reta, as figuras geométricas planas, como o quadrado, como o triângulo, como o círculo, as figuras geométricas sólidas, como o cilindro, como o cubo, tudo habita o espaço. Então eu estou mostrando aqui primeiro um plano. Eu acho que eu esqueci de falar, na hora que nós comentamos sobre plano, eu esqueci de falar algo importante, tá? Deixa eu ver se passou aqui. Foi o nome que a gente dá para plano, né? Eu falei sobre o nome que a gente dá para reta, mas não falei de plano. Então, quando nós pegamos essas duas retas aqui, ó, deixa eu pegar aqui de novo, essa aqui, ó, e essa outra, nós tínhamos aqui um ponto M, tínhamos aqui um ponto N, por esses dois pontos nós passamos essa reta, e tinha um terceiro ponto aqui, que era o ponto O.
Então, pelos pontos M, M, N e O, não é isso? Nós já estamos vendo aqui o plano. Ó. Qual é o nome que a gente dá para esse plano? Tá? E a gente pode representá-lo assim, ó, tá? M, N e O. Qual é o nome que a gente vai dar para essa figura geométrica? A gente pode chamar isso aqui de plano P. P, a primeira letra, tá, da palavra plano. Podemos chamar plano MNO quando a gente apresentar os 3 pontos pelos quais o plano passa. Por 3 pontos só passa um e somente um plano, ou pode usar letras gregas também, letras gregas minúsculas, para poder representar, para poder dar nome para o plano. Plano alfa, plano beta, plano gama, tá? Estou falando aqui com o pai, com a mãe, com a professora, com um adulto que já domina esse assunto, tá? Apenas sobre conceitos de geometria básica, tá? Não estou me dirigindo a uma criança que está estudando matéria de 2º ano, né? Bem, estava falando no espaço. O espaço não é algo de fácil explicação. Todos os elementos básicos da geometria que falamos até aqui, o ponto, a reta, o plano, as figuras geométricas planas como quadrado, triângulo, círculo, ocupam lugar no espaço. Todos eles têm pontos, são constituídos de pontos e ocupam lugar no espaço. Então eu estou mostrando aqui. Vocês viram que eu deixei durante todo esse nosso encontro, toda essa nossa aula, eu mantive sempre as arestas desse cubo, essas arestas em preto, não é mesmo? Para quê? Para poder dar uma ideia de espaço, tá? Apesar de que, vejam que essa distância que vai de R até S, começa em R e termina em S. Dá até para medir com a régua qual é esse comprimento. Isso é um segmento de reta, né? Isso não é uma reta, né? De S até T, a mesma coisa, isso aqui é um segmento de reta. De T até U também é um segmento de reta. Tudo constituído de pontos, não é mesmo? Tudo é uma sequência de pontos. Você pode falar assim, ST, tem um ponto aqui que está a meio caminho entre S e T, não é isso? R e S, tem um ponto aqui também que está a meio caminho entre R e S. Isso apareceu aqui algo que não estava programado, tá? Eu estou pegando esse fundo desse cubo e estou representando aqui, ó, esse fundo aqui, ó, tá? Estou trazendo aqui os vértices dele, ou os cantos do retângulo, ó, R, os cantos desse retângulo que está aí no fundo, R, S, T e U. Estou colocando aqui, ó, um ponto A, um ponto B. Se isso aqui, o plano onde esse retângulo está, eu estou chamando de plano alfa. Esse retângulo do fundo, ele está nesse plano, um plano horizontal que está aqui embaixo. Esse outro não está no mesmo plano, está num plano horizontal, mas está lá em cima. Esse outro aqui na lateral esquerda, esse retângulo está num plano. Ele é um pedaço, uma parte de um plano, só que esse daqui está num plano vertical. Esse daqui também está num plano vertical, mas num plano vertical à direita, e esse aqui à direita, e esse aqui num plano vertical à esquerda. Tem um plano vertical que está aqui na frente, tem um plano vertical que está lá atrás. Não é assim que a gente vê as coisas, não é? Mas todos são retângulos que se encontram dentro de um plano, não é isso? Então, ó, se a gente representasse isso aqui como se fosse o plano, o retângulo é apenas isso aqui, né? E o plano avança para cá, avança para cá, avança para cá, avança para cá indefinidamente. Eu estou pegando então esse plano, representando essa parte marrom como sendo o plano marrom claro, como sendo o meu plano alfa. Estou colocando aqui 4 pontos, R, S, T e U. Estou colocando no seu interior um ponto A. Estou aqui
coloquei aqui um ponto O, de O até D eu posso traçar essa reta, essa. Tem aqui O, aqui F, de O para F eu posso traçar essa reta, onde o ponto E faz parte dela. Está aqui sozinho também o outro ponto B. Agora o que eu estou perguntando é o seguinte, vira, se a gente está analisando tudo isso, olhando aqui para o fundo, e esse ponto que está aqui aí no interior do cubo, ele faz parte desse plano que está aqui no fundo? Ele é parte integrante desse plano aí do fundo? Ele é parte integrante desse retângulo que constitui o fundo desse cubo? Eu trouxe ele aqui, ó, tá aí esse ponto P que eu estou me referindo e coloquei aqui um ponto de interrogação. Ele não é parte dos pontos que constitui esse plano alfa e nem esse retângulo RSTU, concorda? Ah, então tem algo que vai além do plano, não é isso? Aí eu estou mostrando aqui, ó. Esse algo é o espaço. No espaço encontram-se ou estão os pontos, as retas. Está aqui, ó, os pontos, ó, vou colocar aqui em branco, né? Está aqui, ó, tem um ponto F, tem aqui um ponto P em cima dessa latinha amarela aí nesse centro. Tem aqui uma semi-reta que começa aqui nesse ponto e avança indefinidamente aqui apontando para baixo. Esses cantos A, B, deixa eu chegar um pouquinho para cá porque eu estou perdendo, tá? Esses pontos A, B, C, E são vértices desse cubo que está em marrom. Se esse cubo estender indefinidamente em todas essas direções, se esse retângulo aqui na lateral estender indefinidamente para a esquerda, esse indefinidamente para a direita, a gente vai aumentando todos esses lados e crescendo, vai aumentando todos esses lados e abaixando, aumenta todos esses lados e chega para a esquerda. Se a gente fizer isso indefinidamente, nós estamos falando do espaço. Bem, todas essas figuras que nós estamos mostrando, essas figuras geométricas, sejam elas o mais simples de todos, um ponto, vou dar uma limpada aí, eu acho que carregou demais a nossa figura, tá? Limpar até onde for possível, tá? Não, então tá aqui, ó. Esse cubo é uma figura tridimensional. Esse cilindro amarelo maior, esse cilindro vermelho, ele é um pouco mais alto e um pouco mais fino. Esse retângulo vermelho, esse retângulo amarelo inclinado, esse cubo vermelho, esse triângulo azul, essa reta MN, essa semi-reta aqui que a gente poderia chamar de quê? Semi-reta A. Todas essas entidades, pontos, reta, semi-reta, o segmento de reta que vai de A até B, ó, começa em A e vai até B. Ele é um pedaço de uma reta, né? Esse segmento de reta que vai de BC, todas essas entidades da geometria ocupam lugar no espaço. As figuras geométricas planas ou bidimensionais, as figuras geométricas sólidas ou tridimensionais, todas elas estão no espaço. E no espaço podemos nos mover em 3 direções. Então, para poder concluir, eu estou dizendo que vivemos, nós, né? Nós e tudo, as estrelas, as árvores, os pássaros que estão voando, tudo, ou seja, vivemos em um ambiente tridimensional. Nesse ambiente tridimensional, nesse espaço tridimensional, nós podemos nos mover para frente e para trás, para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda. E ele tem uma forma de... Esse espaço tem a forma de quê? De um cubo, é? O espaço tem uma... Ele teria essa forma?
É essa a forma do espaço? Ou ele teria a forma de uma esfera? Pergunta interessante, hein, gente? Nesse cubo a gente pode mover para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, para frente que eu estou falando, ó, o espectador está aqui nessa posição, olhando assim, tá? Para frente e para trás é aqui, para frente é aqui, não é mesmo? Sim. Então, isso aqui a gente pode pensar num espaço que tenha essa forma cúbica. Mas ele é pequenininho, é do tamanho disso que eu desenhei aqui na tela, ou ele é pequenininho, desse tamanhozinho? Ou ele é grande, ou ele é é tão grande? Ah, nenhum desses, gente. Ele é muito grande. Se ele tivesse a forma de um cubo, você tem que imaginar esse cubo tão grande quanto a sua imaginação pudesse atingir. E se ele tivesse a forma de uma esfera? Aqui nessa esfera a gente pode mover para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, para frente e para trás, espectador estando aqui nessa posição, olhando assim. Ó. Então isso aqui é para frente, isso aqui é para trás. Sim, né? Então a gente pode imaginar um espaço também que tivesse uma forma esférica, sim, não tem problema algum, né? O importante é que o espaço é o lugar, o espaço é uma entidade geométrica, é o lugar onde todas as coisas ocupam, onde todas as coisas se fazem, onde as coisas se fazem presentes. Isso é que é o importante. Desde o mais simples, o mais elementar, que é um ponto, uma reta, essa reta que aqui está. Vou pegar aqui um outro slide, tá? Então, se a gente fala assim, esse ponto está no espaço, sim. Essa reta R, isso aqui é o ponto P, né? Essa reta R está no espaço e essa, tá? Essa semi-reta está. E essa outra reta, a reta A que cruza com a R, está? Também está. E esse pequeno cubo está positivo. E esse cilindro, tá? Então, tudo isso está... Ó, nem é bom colocar essa cerca, porque ao colocar essa cerca dá a ideia que nós estamos falando de algo plano. E não é essa a ideia, né? Quando a gente pega aqui, ó, se essa figura retangular estivesse aqui representando um plano, esse segmento de reta que está aqui, esse, estão no espaço. Esses pontos que estão aqui estão no espaço. Esse segmento de reta está no espaço. Agora, esse ponto que está aqui, ó, esse ponto P, ele não está nesse plano. Olha aí. Ele não está nesse plano, concorda? Ele está aqui, tá? E esse ponto que está aqui, ó, esse ponto O, também não está nesse plano, né? Um está para cima e outro está para baixo, não é assim? Bem, mas estão no espaço, né? Então essa é a ideia que eu espero que tenha aprofundado um pouquinho mais sobre tudo que nós estamos tentando falar sobre esses elementos básicos da geometria, quais sejam o ponto, a reta, o plano e o espaço. E vamos adiante. É o que eu tinha para apresentar no momento. Vejo vocês em breve. Um abraço para todos.